Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, prezado ouvinte. Você que está ao alcance de nossa voz, você que está assistindo a este vídeo, você que está neste momento ouvindo a palavra de Deus. Eu sou o pastor Jackson e eu estou aqui para vos falar da palavra de Deus. Tenha certeza de que não vou falar algo que vai só te agradar. Tenha a convicção de que o meu compromisso é com Deus. E como mensageiro da palavra do Senhor, eu tenho por obrigação dizer o que a Bíblia Sagrada nos diz. Quero compartilhar com vocês neste momento o texto de Atos, capítulo 20, verso 24. Diz assim a palavra de Deus: porque em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs internautas, eu venho neste momento dizer para você que eu não sou um pastor evangélico. E eu explico por quê. Estamos vivendo num país em que a palavra evangelho, tem sido destoado, tem sido enxovalhado, tem sido jogado na lama por causa do comportamento de pessoas que se dizem evangélicas. A Bíblia não diz que Jesus tem seguidores evangélicos. A Bíblia diz que Jesus tem seguidores chamados cristãos. Então eu não sou evangélico e jamais serei. Eu sou um cristão comprometido com os ensinos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje tem um monte de gente por aí se autodenominando pastores, pastoras, missionários, bispos, bispas, apóstolos, apóstola. Pessoas que não têm credibilidade para ter em suas mãos a palavra de Deus, porque elas têm a Bíblia na mão, mas não a têm no coração. Pessoas intituladas evangélicas dão mau testemunho, mentem o tempo inteiro, dão prejuízo para os outros, fazem coisas que não deveriam fazer. Pessoas que se denominam evangélicos se envolvem em uma política corrupta como a que temos no nosso país. Eu não sou evangélico, eu sou cristão e ando segundo os princípios da palavra de Deus. Quem quer servir ao Senhor, quem quer andar nos caminhos de Deus, quem quer viver para o Senhor, quem quer ter uma vida diferenciada, não é evangélico. Não será evangélico. A Bíblia diz que um dia, lá em Antioquia, os seguidores das doutrinas de Jesus Cristo foram pela primeira vez chamados cristãos, não evangélicos, cristãos, seguidores da doutrina de um mestre, de um rabi, de um rabone, de um rabla. Às vezes as pessoas querem viver uma vida dissoluta, tranquila, esplêndida, regaladamente. Querem viver com um pé na igreja e outro no mundo. Enquanto estão lá na igreja, estão dando pulinho, dando glória a Deus, batendo palminha e etc. Para que saem dali, vão para as boates da vida.
Sai dali, vão para os lugares mais escusos possíveis. Meus amigos, minhas amigas, meus diletos internautas, o verdadeiro cristão tem compromisso com a palavra de Deus. Talvez você diga assim, pastor, mas você é meio radical, né? Não, não sou meio radical, não. Eu sou um seguidor da palavra de Deus. Não estou aqui para dar escândalo, porque há um preço muito alto a pagar por isso. Não estou preocupado em agradar grupos da sociedade. Fulano de tal é o pastor principal da cidade de tal. Isso não mexe com o meu princípio, com minha idoneidade, com o meu caráter. Eu sou um pastor batista e antes de ser batista, eu sou cristão. Eu fui chamado por Jesus e não por uma igreja. A minha denominação tem sua serventia no reino de Deus, mas ela não é a porta, ela não é o caminho que me conduz aos céus. Então, é segundo, terceiro, quarto, 10º plano. Meu primeiro plano como cristão é andar nos caminhos do Senhor, é fazer aquilo que Jesus manda, é dizer às pessoas que os princípios de Jesus Cristo são os melhores e maiores para a vida humana, e que seguir a Cristo não é sacrifício, é privilégio, é prazer. Andar segundo os princípios de Cristo é algo que nós precisamos aprender todos os dias. Jesus falou da seguinte forma: eu conheço as minhas ovelhas. Tem muita gente dentro da igreja se dizendo, mas Jesus conhece as suas ovelhas. Meus queridos, nós precisamos levar a palavra de Deus a sério. Chega de mesmice, chega de enganação a si mesmo, porque a Deus você não engana. Não estou aqui para acusá-los de nada, eu não tenho esse poder, essa autorização de Deus para fazer isso. Mas Jesus Cristo disse que pelos frutos se conhece a árvore. Que tipo de fruto você tem produzido na sua vida pessoal? Que tipo de frutos você tem produzido na sua vida cristã? Porque como evangelho eu já disse, não tem valia, não tem validade nenhuma. Você é apenas um evangelho, apenas mais um na multidão. Quem cumpre aquilo que Jesus determinou na sua palavra, nos seus ensinamentos, não corre atrás de bênção. Tem gente que só vai na igreja porque quer receber uma bênção, mas não quer nenhum compromisso com o abençoador. Aí não recebe. Não recebe. É lamentável dizer. Eu às vezes fico observando que pessoas e mais pessoas, todas as vezes que os pastores, apóstolos, bispos e tal, fazem apelo, vai aquela multidão lá para frente do templo. Aí a gente pensa assim, que maravilha, olha quantas pessoas se converteram, olha quantas pessoas foram curadas realmente, por dentro e por fora. Quando é no domingo seguinte, lá estão elas de novo. Meus amigos, minhas amigas, meus queridos internautas, o que Deus faz é eterno, é para sempre. Preste atenção numa coisa que vou dizer para vocês neste momento. Deus não faz nada pela metade, nem provisoriamente. O que Deus faz é para sempre. A bênção que Deus dá é concreta, é permanente. Eu fico admirado de ver pessoas todo dia com as mãozinhas lá no altar para receber uma bênção. As mesmas pessoas, sempre.
E a metodologia daquele pregador, daquele curador, daquele exorcista é a mesma, sempre. Não há autoridade da palavra de Deus. É blá blá blá, é intelectualidade, é hipnotismo de massa, hipnose. Um montão de pregadores por aí afora, entre aspas, pastores, que fazem hipnose de massa. Aprenderam isso com Benihim. Benihim chegava no estádio, nos grandes eventos marcados para ele, ele tirava o paletó e jogava, e as pessoas caíam no chão. É hipnose. Não tem nada de Espírito Santo naquilo, não. É enganação. Deus não derruba ninguém no chão. Tem gente caindo no chão na sua igreja, não é Deus que derrubou, não é o Espírito Santo que derrubou, que te tomou, não. Aí, pode ter certeza que tem um poder do mal nessa história. Eu tenho várias experiências nos meus longos anos de pastorado. Aprendi muito ao longo do tempo. Mas me lembro muito bem de uma época em que eu ainda era seminarista. Aí tinha uma moça na igreja que, enquanto estava no período do louvor, cantando e tal, bateria, guitarra, contrabaixo, os irmãos do louvor lá, né, na plataforma de cima, no altar, enquanto estavam naquela euforia da música, tudo bem, não tinha problema. Era o pastor pôr o pé no primeiro degrau para ir ao púlpito. A hora que ele se posicionava na frente da igreja, que abria a Bíblia, a coisa caía lá no meio do templo. Eu me lembro que os diáconos e diaconisas corriam para cobrir aquela irmã e tal, e pegavam ela e levavam lá para dentro da sala. Tinha uma salinha na lateral. Aí lá ficava abanando e dava água. E alguém achava que ela estava precisando de uma água com açúcar para ficar mais calma. Um dia o pastor estava pregando essa irmã, entre aspas, capotou lá no templo. Lá no chão. As irmãs diaconisas correram, recolheram ela e foram lá para dentro da salinha. Dessa vez eu fui junto. Aí fui ver o diagnóstico daquelas irmãs diaconisas e de um outro irmão que era líder do corpo diaconal. Busca uma aguinha para ela, abana ela, vai, resolve isso aí, depressa. Eu olhei para ele e falei, vocês não vão fazer isso não. Mas irmão, não vão fazer isso não. Você quer ver o negócio? Quer ver ela sarar? Abri a Bíblia em 1 João capítulo 3, onde está escrito assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E pus a Bíblia na cabeça da menina, ela deu um pulo, deu um grito e saiu andando. E nunca mais vi aquela irmã na igreja. Ou seja, não era irmã, era alguém usado do inimigo para atrapalhar o culto, para desviar a atenção das pessoas da palavra de Deus. O diabo é astuto, é muito inteligente. Ele sabe onde ele entra e atrapalha, onde ele entra e engana, onde ele entra e pode operar. Uma certa vez eu estava numa igreja, pastoreando, e de repente entrou um indivíduo que havia saído de um bar, uma esquina. Ele veio com uma peixeira desse tamanho, peixeira na mão, nessa posição, e olhou para mim e apontou e disse: eu vou te matar, pastor. Os diáconos correram para abraçar ele, e eu falei: não, deixa ele vir aqui, deixa ele vir. Aí eu falei com Deus: Senhor, 2 metros é o suficiente para mim olhar nos olhos desse homem e saber se ele está sendo usado ou se ele é o próprio demônio. Ele veio e postou no púlpito
A plataforma do púlpito era baixinha, mais ou menos uns 25 centímetros. Me encostou no púlpito com a faca aqui assim. Eu pus a mão na cabeça dele, tomei a faca, entreguei para um diácono, orei ao Senhor e falei com os diáconos: agora vocês podem pegar ele e levar lá para dentro e orar com ele lá. E se ele tiver que se converter, ele vai se converter hoje. Mas não tenta converter ele, não. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Aquele homem, com aquela faca na mão, depois do culto saiu cabeça baixa, sem saber onde estava. Também nunca mais voltou ao templo. E alguém queria denunciar ele. Eu falei: não vai denunciar, ele não fez nada. Mas ele ia te matar, pastor. O diabo tentou me matar várias vezes, não conseguiu. As minhas experiências com relação ao poder do Evangelho é muito grande, mas eu não sou evangélico, eu sou um cristão que ministra o Evangelho de Jesus Cristo. E eu estou falando isso como alguém que tem autoridade para dizer, experiência para dizer. Eu me converti aos 7 anos de idade e naquele momento Deus me chamou para o ministério pastoral. Hoje eu tenho 67 anos e não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é a salvação de todo aquele que crê. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Minha vida é minha vida. É apenas um momento aqui. Um dia eu vou subir a encontrar com o Senhor. Eu não tenho minha vida por preciosa. Não sou maior e nem melhor que ninguém neste mundo. Pelo contrário, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: olha, se alguém quiser ser grande no reino de Deus, seja um prestador de serviço. Quando eu começo a bater no peito, eu sou isso, eu sou aquilo, é assim. E se alguém está longe do reino de Deus, está com a Bíblia na mão, mas não está no coração, não adianta. Está com a Bíblia aqui, ó, na mente, sabe os versículos de cor e salteado, mas não pratica, então não adianta. O apóstolo Tiago diz: é melhor ser praticante da palavra do que ouvinte, porque quem somente é ouvinte é como as espumas das águas do mar, que batem contra as rochas e voltam, se desfaz. Meus queridos, encerrando a prédica neste momento, eu quero dizer para você, aprenda uma coisa: não seja evangélico, seja um cristão, não seja um discípulo de teologias formatadas, seja um servo de Jesus Cristo, aprendendo a palavra dele por iluminação do Espírito Santo. Se posicione diante de Deus. Se você tem vontade de servir a Deus de verdade, esqueça a palavra evangelho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É ali. É num caminho estreito, sinuoso, cheio de pedregulhos. É na porta estreita que se tem que passar, e não com a multidão que tem por aí afora que se diz evangélico. Aprenda a ser exclusivo, seja de Jesus. Seja de Jesus. Evangélicos são um montão no mundo inteiro. Cristãos são poucos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Eu as chamo pelo nome, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu sou cristão, eu não sou evangélico. Evangélicos se
se corrompe facilmente. Um cristão não abre mão dos ensinamentos de Cristo a troco de nada. Não se vende, não se troca. Evangélicos, na hora que a corda apertar no mundo da política, do socialismo, do comunismo que está imperando no mundo, vão negar a fé. O cristão vai morrer, como os primeiros cristãos lá do passado, vão morrer por amor a Jesus Cristo. Vão sempre dizer, como o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Em nada eu tenho minha vida por preciosa, portanto, minha vida não tem nenhuma validade, nenhuma preciosidade. Eu não tenho minha vida por preciosa. Contanto que eu cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus. Cumprir com alegria, ser um cristão feliz por ser cristão. Apesar de todas as pressões do mundo, eu sou feliz. Eu já passei por momentos difíceis. Como disse no princípio da mensagem, o diabo tentou me matar várias vezes, não conseguiu. E não vai conseguir, porque minha vida pertence ao Senhor. O Senhor vai me levar, o inimigo não. O inimigo não tem esse poder de me levar. Eu cumpro com alegria a carreira que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da graça de Deus. Para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Eu sou cristão, não sou evangélico. Sou um pastor batista, mas antes disso, eu sou um cristão. Eu tive muitas oportunidades de me corromper, as oportunidades de ganhar dinheiro fácil, muitas, mas eu nunca permiti que o nome do meu Senhor fosse jogado na lama e alguém pudesse dizer assim, tá vendo? Aquele pastor, aquele homem que se diz homem de Deus, olha o que ele aprontou, graças a Deus. Minha vida não tem nada de preciosa neste mundo, mas minha vida é muito preciosa para Jesus. É tanto que ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Ele derramou o seu sangue para purificar os meus pecados. Ele me amou como ninguém mais amou. E eu não posso jamais abandonar o meu Senhor. Uma certa vez, pegaram Policarpo, discípulo do apóstolo João, aquele da ilha de Patmos. O imperador mandou chamá-lo e disse, Policarpo, nós gostamos muito da sua pessoa, nós gostamos muito das suas palavras, dos seus conselhos. Mas, Policarpo, a multidão aí fora está gritando, crucifica-o, mate esse homem, joga ele na arena para os leões comerem, põe fogo nele na estaca, vamos fazer uma grande festa e vamos fazer um churrasco de você. Vira para o imperador e diz, imperador, eu não posso negar quem nunca negou nada para mim. Eu não posso trair quem nunca me traiu. Eu não posso virar as costas para quem morreu de braços abertos olhando para mim. Eu não posso. Então, sinto muito. E aí puseram o Policarpo em uma estaca, colocaram lenha ao redor e ele morreu. Mas não negou a Jesus. Estevão morreu apedrejado na praça pública, mas não negou a Jesus. Paulo morreu preso, com correntes e troncos em uma prisão, uma masmorra, mas não negou a Jesus. Eu também. Eu sou um cristão e
Não vou negar o meu Senhor, jamais. Se amanhã Ele me levar, estarei feliz nos braços do Senhor. Se eu for pessoalmente, porque a vida tem um fim, aguardarei o momento da chamada do vinde bendito do meu Pai. É assim. O cristão vai ouvir essa voz linda, maravilhosa, dizendo: vinde benditos do meu Pai. Entrem para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Eu estou atento para ouvir a voz de chamamento do meu Senhor. E você? Pense nisso. Meu irmão, minha irmã, meu amigo internauta, se você gostou desta mensagem, curta, comente, compartilhe, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a crescer, levando a palavra de Deus. Alguma dúvida, algum problema, alguma dificuldade, entre em contato conosco. Estamos prontos para ajudá-lo com a palavra de Deus. E fique atento, seja um cristão, não um evangélico. Ser cristão não é prejuízo, é lucro e lucros eternos. É bênção aqui, agora e na eternidade também. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Que Deus nos permita ser cristão de verdade.